Uhum. Olá pessoal, boa noite. Estão me escutando bem? Legal, ótimo. Pessoal, horário 7 horas, para a gente ser bem pontual, vamos começar a nossa live, falar um pouco de gestão, um pouco do modelo de gestão de empresas. E eu vou trazer uma convidada muito especial, que vai falar um case de sucesso, um case fantástico sobre isso, e convido todos vocês a participar. Eu vou só dar uma introduçãozinha aqui, só para vocês terem o contexto, saber o que está acontecendo. O pessoal me falou só para esperar um pouquinho, o pessoal está entrando aí, só esperar um pouquinho, então, gente, já vamos começar. Pessoal, meu nome é Jean Pedroso. Hoje eu estou representando aqui a CIS e o Excelência SC. Obrigado pela parceria, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu sou vice-presidente aqui da Associação Empresarial de Rio do Sul e também sou vice-presidente do Excelência SC aqui para o Alto Vale. E vou ter uma convidada muito especial, que também é vice-presidente de uma associação e vice-presidente do Excelência. A gente vai fazer um bate-papo muito legal sobre gestão. Isso aqui é uma parceria entre a Associação Empresarial de Rio do Sul, a CIS, e o Excelência SC. Os dois, né, tanto o Assis como o Excelência, estão trazendo diversas lives falando sobre gestão, falando sobre diversos temas. Convido todos vocês a seguirem a gente lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais e acompanhar essas lives. Vocês vão gostar, tem muito conteúdo bacana, conteúdo muito rico, que com certeza vai acrescentar aí nas empresas de vocês. Então, muito obrigado por estarem aqui com a gente, tá? A Assis e Excelência, a gente está trazendo essas lives, gente, porque nós entendemos que, por causa dessa pandemia também, é claro, nós precisamos sair, depois que ela acabar, mais forte do que a gente entrou. Eu sei que diversas empresas, quase todas, na verdade, nós tivemos problemas, passamos por diversas questões que afetaram realmente os negócios, né, afetaram a vida das pessoas, mas nós temos que agora pegar esse momento, pegar esse problema e encontrar oportunidades e como nós podemos transformar nossas empresas para que elas saiam melhores do que a gente está entrando, tá bom? Um pouquinho de Assis, gente. Assis hoje, esse ano nós completamos 75 anos de entidade, uma entidade que defende a classe empresarial. A gente está aí lutando por diversas bandeiras, BR-470, cheias. Nós capacitamos muito empresários e colaboradores, né, algo que nós pregamos bastante. Nós precisamos, nas nossas empresas, nos capacitar. E aqui sempre chamar a atenção como é importante os empresários, os empreendedores também se capacitarem, não é só os colaboradores. Algumas vezes a gente vê os colaboradores sendo capacitados, mas os empresários não. Então quero chamar a atenção de vocês que isso é bastante importante, que a gente precisa realmente sempre evoluir, tá? Aqui como a CIS a gente busca também um estado mais enxuto, mais transparente,
que aplique melhor os recursos públicos e que ajude os empreendedores a continuar movimentando esse nosso grande país chamado Brasil. Nós queremos um Estado mais enxuto, mais justo, realmente ajude os empreendedores, ajude as pessoas. Já o Excelência, nós promovemos um modelo de excelência em gestão, o MEG, que promove a melhoria da gestão nas empresas, de pequenas às grandes empresas. Não tem algo, é só para grande empresa. Não, é para pequena, é para média, é para grande, serve também para MEI. Para quem quiser se profissionalizar, melhorar sua gestão, com certeza o MEG tem condições de ajudar. O MEG, gente, para quem não conhece um pouquinho, ele foi trazido lá na década de 90, sabe, com o objetivo de estimular as empresas a buscarem a classe mundial em gestão. Foi muito baseado no modelo americano, que os americanos estavam sofrendo por um problema que os carros japoneses estavam se sobressaindo muito. E os Estados Unidos, o governo mesmo, quis saber por que isso acontecia e promoveu um estudo. Nisso saiu um modelo de excelência. O Brasil pegou esse modelo como referência e trouxe aqui. Hoje o modelo de excelência do Brasil é muito bem visto em todo o mundo. O que é esse modelo de excelência? É uma referência em gestão. É para você ter uma bússola, para você ter um norte buscando a gestão. Então ele ajuda a empresa a se comprometer, a ter uma visão sistêmica, uma visão do todo, cooperação entre as pessoas, foco em resultados, aplicar o ciclo de melhoria contínua, que é planejar, realizar, controlar e aprender. Então é você melhorar a gestão da sua empresa. Isso é o que promove o MEG. Quem implanta o MEG tem grande diferença, tem uma melhora na gestão, é diferente em relação às outras empresas. Quem consegue aplicar bem o MEG realmente tem vantagens competitivas. Por isso a gente está promovendo essa live exatamente para falar um pouco disso. E nada melhor que falar sobre gestão do que falar na prática, falar realmente do que acontece na vida real. Como é que esse modelo influencia as pessoas, como é que influencia as empresas? O que eu posso fazer para realmente melhorar a minha empresa, para que ela esteja mais preparada? Bem, daí eu trouxe a minha amiga, a Bel, a Maribel Emília Gaio. Ela é bioquímica, responsável técnica e gestora do Laboratórios Amigo Vida. Ela é vice-presidente da Associação Empresarial de Videira. Ela é vice-presidente regional do Meio Oeste 2 do Excelência SC. O Laboratórios Amigo Vida conquistou o prêmio MPE Brasil em Serviços de Saúde em 2012. Ela foi reconhecida no Prêmio Catarinense de Excelência na categoria 125 pontos em 2015 e reconhecida no PCE, no Prêmio Catarinense da Excelência, 250 pontos em 2018. Além de tudo isso, pouca coisa para fazer, a Bel ainda é coordenadora do Núcleo de Gestão pela Excelência na Associação Empresarial de Videira. Então a Bel, pessoa diferencial, especial, e eu vou convidar ela aqui para já entrar com a gente, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa parte de gestão. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho que ela já vai entrar aqui com a gente. Opa! Oi, Bel! Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por estar aí neste... Para mim. Nossa, imagina, a honra é nossa, por favor. Bel, já li o seu currículo, já fiz uma introdução aqui para o pessoal vai começar a entrar. Pessoal, deixo aí também aberto, se vocês tiverem alguma pergunta, no decorrer façam, e a gente vai conversando, é um bate-papo, é para a gente sair com algum conhecimento, para a gente sair um pouco melhor do que a gente entrou. A minha amiga Bel aqui sempre foi uma referência nossa, a Bel aí é super, ela vai nos ajudar, vai dar várias dicas bem interessantes. Bel, não quero tomar muito seu tempo. Novamente, muito obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente. Eu queria que tu comentasse um pouquinho da sua empresa, de você, para a gente começar se situando e falar um pouco do modelo de excelência em gestão. Vamos lá, então.
Obrigada pelo convite. Como eu estava falando, é uma honra para mim ser convidada por vocês aí de Rio do Sul, pelo Jean, que eu conheci nessa onda aí do modelo de excelência em gestão. Então, sobre o laboratório. O laboratório nasceu em 2006. Ele tinha um outro nome, era Laboratório Vida. Nós começamos em 2 pessoas, eu e uma sócia. E em 2011 ela resolveu sair e aí ficou só eu. 2013 para 2014 a gente fez uma reforma no laboratório porque ele foi crescendo. Em 2015 a gente começou a atender um hospital, que é um hospital de referência aqui para a nossa cidade e região. E depois disso, em 2016 eu iniciei um projeto novo, através do planejamento estratégico que eu fui aprendendo a fazer com o modelo de excelência em gestão. E esse projeto era para abrir uma filial de análises ambientais e também uma outra parte da empresa que faria análises veterinárias. E isso se concretizou, então, em 2018 para 2019, e nesse momento também, por algumas circunstâncias e também por um projeto que eu fiz de constelação empresarial e tratamento de lideranças, né? Eu resolvi mudar o nome do laboratório junto com a composição desses novos setores. Então, hoje ele se chama Laboratório Amigo Vida, mas ele tem aquela mesma cultura de excelência de lá do começo, quando a gente começou. E o nosso propósito, então, enquanto laboratório, é ter um crescimento sustentável com excelência. Que legal, que legal. Parabéns, Bel, parabéns pela empresa, por todos esses prêmios, mas parabéns. Até pensando nisso, né, Bel? Como é que está sendo a pandemia para vocês, né? O Covid, todas essas questões que estão acontecendo, principalmente que vocês são um laboratório, né? Vocês são essenciais, são serviços essenciais. Fico imaginando o início, vocês sendo afetados ou não. Como é que está sendo a pandemia para vocês? Olha, o início foi uma surpresa, né? E a gente está tendo um desafio a cada dia. Mas como nós tínhamos um sistema de gestão integrado, onde ele integra todo esse conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, a gente rapidamente, no dia 17, foi determinado que a partir do dia 18 teve o decreto que teria o isolamento e que alguns serviços ainda poderiam funcionar, que era o nosso caso de serviço essencial. Então, o que a gente fez? Rapidamente foi afastado quem era grupo de risco, foi para home office quem poderia ir, né? A parte de faturamento, essa parte mais burocrática pôde ir para home office, ainda está e vai continuar. E nós nos integramos em um grupo de umas 8 pessoas, nós somos em 34 pessoas, nós ficamos em 8 para tocar o laboratório. Então, a gente fechou as unidades e ficou com um atendimento somente aqui na matriz, que atende o hospital e atendimento de UPA. A gente fez um horário reduzido para atender, então, urgências e emergências, né? Aqueles casos de pessoas oncológicas e tal, que não poderiam ficar sem os exames. A gente só conseguiu isso porque eu tenho uma equipe muito bem treinada, integrada, e a gente teve que fazer algumas mudanças de fluxo, de entrada, de saída, algumas mudanças em relação à paramentação, né? Mas tudo isso a gente conseguiu porque a equipe se integrou e naquele momento teve quem se candidatou e disse: eu vou ficar, e ficou na linha de frente. Inclusive, a gente fez, num desses 10 dias que a gente ficou isolado aqui, a gente fez vários vídeos conversando sobre como cada um via, como cada um achava que estava contribuindo. Então, foi bem bacana. E quem não estava aqui, que foi para casa, que foi em casa, porque aí depois, quando a gente percebeu que não ia ser só 7 dias, já organizei férias para quem poderia dar férias, né? Para a gente poder se organizar, porque não poderia ficar todo aquele povo junto, né? E quem ficou em casa ficava passando mensagem, né? Nos auxiliando nessa parte mais emocional, que também a gente precisa
adaptar e manter o equilíbrio. Então, agora a gente já voltou. Tem uma unidade ainda que está fechada, por estratégia, a gente deixou essa unidade fechada. E a gente está se adaptando conforme as coisas vão ocorrendo, né? Então, tem toda essa questão dos testes. É uma doença que não tem padrão, então a gente precisa ir se adaptando conforme é necessário. E o modelo nos ensina a fazer isso, porque um dos fundamentos do modelo é a adaptabilidade. Verdade, verdade. Bel, obrigado. Então, assim, eu queria que tu contasse um pouquinho algo que o modelo, né? Quando a gente fala em modelo, o pessoal, de repente, pensa muito, não, esse modelo de gestão não é para mim, o meu porte de empresa, de repente, é pequeno, é média, será que eu posso implantar? Não. Assim, então, esse bate-papo eu queria muito que a gente discutisse o teu começo, o que tu analisou do próprio MEG, como tu começou, aonde você se identificou, o que você percebeu que tinha que fazer na sua empresa para usar o modelo como referência, o que você foi implantando, e eu queria também que tu abrisse um pouco sobre pessoas, né? Porque a gente pode ter planos, etc., mas se a gente não tiver pessoas para botar as coisas em ação, a gente não consegue. Não sei se pode falar um pouquinho para a gente como é que foi isso. Posso. Então, eu vou começar contando um pouquinho da história, que a história conta uma trajetória justamente onde a gente chega no modelo, né? Então, a empresa nasceu lá em 2006, mas eu já tinha um conhecimento de ISO 9001. E os critérios da ISO, quando o laboratório abriu, no dia que o laboratório tinha procedimentos escritos, nós éramos em apenas 3, era tudo muito fácil de controlar, né? Porque era eu, a minha sócia e uma funcionária, mas o laboratório nasceu já com fluxo definido, com procedimentos definidos, com visão, missão, valores. Então, uau! já sabia o que a gente queria. A gente fez todo um estudo da marca, as cores, porque a gente queria atingir um público mais feminino, porque a gente entende que são as mulheres que trazem os maridos, filhos, sogro, sogra. Tem razão, né? E agora, nesse momento, o cachorro, o papagaio, né? E ali, então, que já nasceu com uma cara do que a gente sabia que queria. Então, já nasceu com uma cultura, né? E essa cultura a gente sempre procurou ir passando para esses funcionários que foram chegando. Em 2008, eu contratei uma menina que ela fazia coleta, ela era técnica de enfermagem, mas também iria ajudar nessa parte que a gente chamava na época de gestão da qualidade. E ela veio trabalhar com a gente, começou a se inteirar da ISO, de como que funcionava, e então ela que tocava essa parte ali naquele momento. Em 2009, em 2008 ainda, a gente certificou o laboratório pela ISO 9001. Então, a gente já tinha auditoria externa, tudo direitinho de 9001. Em 2009... Até, de repente, é importante até falar para o pessoal, né? O laboratório, são exames importantíssimos, né? Que exigem um cuidado muito especial em relação a isso, né? A gente pode dizer assim que vocês, não sei se eu estou usando o termo correto, mas tem que se preparar para não errar mesmo, né? Imagina você trocar um exame, fazer um exame errado, então já tem que ser pensado para tudo isso em relação ao próprio laboratório, né? Na verdade, 70% a 80% dos erros de laboratório está na fase que a gente chama de pré-analítica, que é aquela fase de orientação do cliente e do atendimento dele na recepção e na coleta. Se acontecer alguma coisa nesse momento, de alguma informação que não foi dada corretamente, ou que a gente não conseguiu captar corretamente, ou mesmo a coleta não foi feita de uma forma adequada, a gente vai ter o resultado lá no final, que é um laudo errado, né? Então, é muito impactante para nós, porque é 70%, 80%. Então, a gente precisa ter um atendimento muito personalizado e diferenciado, para que a gente garanta que essa fase pré-analítica seja muito bem feita, né? Então, as pessoas precisam estar muito bem preparadas, né? Então, aí que começa o fluxo. Começa principalmente na orientação do cliente, né? E nesse tempo de pandemia, como fazer isso que a gente precisa de distanciamento, né? Então, nesse momento que a gente aprende que precisa usar mesmo o que a gente tem de tecnologia. Então, hoje, nossa ferramenta principal
é o atendimento via WhatsApp. A gente está fazendo cadastro via WhatsApp, atendendo o cliente, orientando o cliente, tudo via WhatsApp. Ele chega, vai ficar na fila, porque, né, precisa ter o distanciamento, mas já vai ficar muito menos do que ficava. E, na verdade, a gente descobriu que a gente tem como resolver um problema que a gente tinha de espaço, né? Então, veio uma oportunidade gigante que a gente viu aí pela frente. Mas, então, voltando lá em 2009. Em 2009, a gente preencheu pela primeira vez o relatório do MPE Brasil, que era um prêmio de micro e pequenas empresas. E a devolutiva desse relatório foi muito importante para nós, porque a gente estava achando que estava arrasando, né? E veio o relatório, eu costumo dizer, aquele relatório foi um fiasco. E a gente percebeu que tinha muitas lacunas que a gente precisava verificar. E a gente foi trabalhando nisso, e em 2012 a gente se inscreveu de novo, e aí a gente foi para a etapa estadual e venceu a etapa estadual, e foi para o nacional, e a gente ficou vencedor em 2012 na etapa nacional em serviços de saúde. Aí foi o primeiro contato, então, de conhecer o modelo. Então, a gente já era uma empresa pequena, mas que a gente tinha práticas de gestão que eram aplicadas através do modelo, só que a gente não sabia, né? Então, muitas empresas têm práticas legais, excelentes, mas elas não sabem. Quando se fala do modelo, elas pensam, deve ser uma coisa muito ruim, muito difícil, né? Ruim no sentido, assim, de ser difícil de trilhar esse caminho. Mas toda e qualquer empresa tem prática de gestão que é bacana e que vai descobrir que pode aprimorar ela dentro do modelo, né? Aí, em 2013, eu fui convidada a escrever a minha história no Mulher de Negócios. Eu escrevi, e aí eu fiquei em segundo lugar no Nacional em Pequenas Empresas. E o aprendizado disso tudo é poder participar de seminários internacionais, de troca de experiências com essas outras empresas, né? Inclusive, você estava lá numa delas, né? A empresa também participou e foi premiada. E é gigante o aprendizado que a gente tem em relação a isso. E o principal é as experiências que a gente verifica que outras pessoas aplicaram, que deu certo, algumas coisas que realmente não deu certo. E às vezes aquele insight que a gente precisa para dizer, nossa, isso aqui, como que eu nunca pensei nisso, né? E aí a gente traz e aplica e dá certo, né? Então, dentro da FNQ, a gente teve a oportunidade de ir, de estudar o modelo, né? Ainda quando era a Mandala, né? Hoje já é o Tangram, que é uma nova conformação, que são 7 fundamentos, e o modelo vai se tornando algo apaixonante, que você vai trabalhando e vai verificando e vai descobrindo que você pode aplicar coisas simples, né? E que a excelência ela é algo simples, só que você precisa estar organizado para fazer com que aquilo aconteça. Aí, em 2015, a gente já estava maior, mais organizado, já tinha uma pessoa que ainda toca hoje essa parte do sistema de gestão integrado, né? Que hoje eu chamo assim, porque eu fui integrando o que tinha de ISO, o que tinha de conhecimento, e o modelo de excelência ele é um grande guarda-chuva que agrega tudo isso, né? Às vezes a gente pensa assim, lá atrás eu pensava, a ISO é o que tem de top. A ISO é uma parte dentro desse guarda-chuva, né? Ela tem os critérios dela e tal, mas o modelo ele é muito mais amplo que isso. Em 2015, a gente participou, então, do Prêmio Catarinense de Excelência. Foram 30 empresas de Santa Catarina escolhidas para participar e a gente teve a sorte de ser escolhido. A gente recebeu uma consultoria para escrever o relatório e participou do prêmio, foi reconhecido. E o mais importante de tudo isso é o relatório que vem depois. E lá no relatório vem o que você já faz bem, que é o teu ponto forte, né? Que você tem que continuar fazendo. E o que é teu ponto fraco, aonde que você tem que agir para melhorar, né? Então, esse é a grande cereja do bolo, né? Porque você descobre que tem coisas que às vezes você não sabia como fazer, você vai aprender um jeito de fazer ou vai ter esse insight de descobrir como fazer, e as outras coisas que você já faz bem, você vai ver que sempre tem um jeitinho de melhorar. E aí, em 2018,
em 2016 ainda, fui convidada para participar do Excelência SC, né, o Movimento Catarinense pela Excelência, que tu também é diretor. E em 2017 a gente montou aqui em Videira o Núcleo de Gestão pela Excelência. E nós somos algumas empresas que a gente então estuda o modelo. Nós tivemos a oportunidade de fazer o Programa de Excelência em Gestão, e quem estiver ouvindo e tiver a oportunidade, é um grande aprendizado, porque ali você vê a aplicabilidade do modelo através de perguntas, de que forma que você pode pensar a empresa ou de que forma que você pode pensar as suas estratégias. E aí, em 2018, a gente se candidatou no 250 pontos e também a gente foi reconhecido no 250 pontos. Então, o modelo para nós, ele é uma referência e ele só vem a somar para nós, porque ele nos mostra realmente onde que você pode melhorar, naquilo que você está bom, o que você pode mudar ainda para ficar melhor ainda. Que legal. E deixa eu te perguntar, como é que foi o modelo com as pessoas? Como é que foi? Vocês já tinham ISO, vocês já tinham processos, né? Muitas empresas, acho que de repente o pessoal não sabe, mas muitas empresas não têm processos definidos, né? Procedimentos e planejamento, etc. Mas como é que foi essa parte de realmente as pessoas? Como é que elas... foi a interação com a primeira parte do modelo, quando... Ah, gente, nós vamos seguir o modelo. Como é que foi esse começo? Conta pra gente. A parte mais difícil que tem, mas também a melhor é com as pessoas, né? Que são as partes interessadas. Então, o que importa é como que você vai se comunicar com essas partes interessadas. Então, aqui a gente teve, então, sempre essa cultura de já ter uma missão, uma visão, de já ter valores, né? E a gente foi crescendo com isso. Eu tive um momento que eu coloquei uma auditora externa para vir fazer as auditorias internas. E ainda é uma pessoa de fora que vem fazer isso. Por que eu resolvi fazer isso? Para não ter aquele negócio entre os colaboradores de dizer, o cara tá pegando no meu pé, né? Eu estou aqui sempre fazendo as coisas e ele está sempre achando alguma coisa errada. Então, essa pessoa vem, faz a auditoria de 5S, faz o relatório, e daí fica muito mais fácil de você fazer as tratativas com os Que legal. colaboradores. Né? Então, isso foi uma experiência bem bacana que a gente teve. E a gente tem um sistema de integração de novos colaboradores. Né? Então, esse sistema de integração ele é bem importante, porque vai mostrando para eles que aqui é diferente. Então, lá em tal lugar eu fazia assim. Não, aqui você vai fazer dentro das regras que a gente tem, da hierarquia que a gente tem, com muito respeito, claro, né? Porque está dentro das equipes as melhores soluções, né? Então, a gente tem uma reunião que a gente fazia, antes a gente fazia ela com todo mundo. Então, a gente se reunia uma vez por mês e discutia o que teve de não conformidade esse mês, né? O que deu errado aí que a gente precisa pensar no que vai fazer para melhorar. E nessa reunião surgiam ideias maravilhosas, né? E soluções muito boas também para os problemas que a gente tinha. Hoje a gente faz essas reuniões mais com as equipes, né? Então tem as lideranças, a gente fez um trabalho em 2018 e 2019 dos líderes. Teve alguns que abandonaram o barco, porque chegou um momento que disseram, eu descobri que não é isso que eu quero. Eu quero viver mais light, eu quero fazer alguma coisa diferente. Então, foi importante também para isso, para que ficasse só na equipe as pessoas que realmente estavam comprometidas, né? Então, também a gente aprende isso. Tem pessoas que não estão preparadas para algumas coisas, né? E outras não, outras se entregam de uma maneira que você pensa, uau, né? Se Era isso que eu surpreende, né? precisava. É verdade. Então, esse trabalho de liderança que foi onde a gente aplicou constelação empresarial junto com trabalho com lideranças. Então, foi feito todo um trabalho com essas lideranças, foi feito coaching com elas, e elas tiveram uma mudança de comportamento muito grande, assim. Então, eu fiquei muito tranquila nesse momento de pandemia, porque cada um no seu setor estava muito
certo do que tinha que fazer, né? Estava muito confiante no que tinha que fazer. E chegou um dia ali que nós estávamos discutindo como é que nós vamos fazer para atender e que horário que a gente vai fazer, que eles pegaram e disseram, não, vamos pegar aqui todo mundo, tinha gente que tinha que voltar de férias, e juntos, em 5 ou 6, a gente conseguiu, em fração de uma hora e pouco, definir o que cada um ia fazer, que horário que ia fazer e como que ia ser esse retorno. A gente fez muito vídeo de treinamento de como colocar equipamento de proteção individual, Que como legal. tirar. E a gente fez muito treinamento dessa forma, né? Já que não podia ter aquelas reuniões, né? E isso deu muito certo também. Então, e a gente foi adaptando, daí teve toda a questão assim, vai faltar máscara, vai faltar jaleco descartável, né? Então, a gente também teve que se preparar para isso, assim, né? Como que a gente vai adquirir? Se acontecer de faltar, o que a gente vai fazer? Então, teve que ter toda essa integração. E isso só se deu justamente porque essas lideranças estavam muito assertivas do que elas iam fazer e porque todos estavam muito abertos e preparados para ajudar, né? Comprometidos, então, né? Comprometidos. Uma das coisas que a gente fez também em novembro do ano passado e fevereiro desse ano foi um treinamento externo que falava justamente de engajamento, de comprometimento, e a gente criou um nome para eles, que é Análises do Futuro. Então, a gente criou esses novos setores, que Que são legal. de análises, e a gente se chamou de Análises do Futuro. Então, parece até que a gente estava se preparando para alguma coisa que ia chegar. Então, tu já estava sabendo de alguma coisa, né? Falar a verdade pra gente, né? Ô, Bel, deixa eu te perguntar assim, eu escuto muito quando a gente fala do modelo, de algumas pessoas que elas dizem assim, mas o modelo vai me engessar muito. O que que tu responderia para essas pessoas em relação a isso? O modelo não engessa, ele só mostra que existem maneiras diferentes de fazer. Então, quando a gente fala do curso dos 125 pontos, que é o primeiro curso, ou da 21ª edição, que mostra quais que são os fundamentos do modelo, ele já mostra como que você precisa se estruturar. E vai fazendo perguntas que vai te desafiando a pensar em como que eu poderia agir dessa forma, daquela, e ajuda a melhorar o que você já tem. Então, por exemplo, assim, eu já tinha uma pesquisa de satisfação de clientes. Eu melhorei muito ela com a vinda do modelo, com o programa de excelência em gestão que a gente fez, porque você começa a ter outra visão. Por exemplo, assim, quem que vai responder essa pergunta? O que eu quero saber nessa pesquisa? Né? O que me interessa saber é faixa etária, saber quem está me seguindo, quem está interessado no meu negócio, quem que é o meu consumidor realmente, que classe que ele tem, esse consumidor, né? Então, esse tipo de coisa que você vai olhando e o modelo vai te ensinando como captar isso, né? Essa questão dos treinamentos de colaborador, que é algo primordial, se você tem uma equipe engajada, vai ser através desses treinamentos, né? Então, de que maneira que você vai fazer isso? Outras ações que a gente já fazia, como o Hiperdia Solidário, por exemplo, nós somos várias empresas que a gente vai um sábado do ano fazer ação social. Então, cada um vai lá e dá do seu tempo fazendo o que conhece, né? E a gente reúne mil e poucas pessoas fazendo Que isso. legal. Né? Nossa. A gente tem uma campanha que é o Hábito Legal, que a gente recolhe óleo de cozinha usado, a gente já recolheu garrafa PET, então voltada para essa parte de meio ambiente, de sustentabilidade. Então, assim, você faz isso porque você é boazinha? Não, eu faço isso porque é uma estratégia de marketing, na verdade, né? Eu tô Eu ajudo o lá, mundo, tô mas mostrando ajudo a minha empresa também, né? e tô sendo bem vista pela sociedade por ser uma empresa solidária, por me preocupar, né, com o meu semelhante. Então, é nesse sentido que a gente começa a ficar engajado e que tem o fundamento do desenvolvimento sustentável, né?
que entra essa parte muito grande de sociedade, de meio ambiente, né? De como que você vai se engajar e da parte econômica também, né? E a Que empresa também existe para dar lucro. dá lucro também. Ô, Bel, assim, na tua fala, assim, se fosse para a gente já fazer uma revisão para o pessoal, o que eu achei bem interessante foi essa contratação de uma pessoa, né, de uma consultoria, para fazer a avaliação externa. Eu achei muito legal isso. Quer dizer, você traz uma outra pessoa para fazer a análise dos processos, do modelo, para ver tudo o que está acontecendo dentro da empresa. Isso é muito bacana, né? Uma visão de uma pessoa que é externa, que de repente não tem a ver com a empresa, não tem nenhum vício. Achei muito legal essa ideia. Essa parte de realmente capacitar as lideranças é algo que a gente fala, né, Bel? Mas as pessoas muitas vezes esquecem. Eu escuto de alguns empresários, né? Mas por que eu vou capacitar os meus colaboradores? Eles ficam bons, eles saem, né? Daí eu lembro que o Marins falava muito disso. Tá bom, então você não capacita e eles ficam ruins na sua empresa, né? Não faz sentido. Então você tem que criar um ambiente propício para que eles fiquem, né? Para que eles continuem com você. Achei muito legal essa parte do desenvolvimento sustentável, de você fazer essas ações sociais, de você realmente, de cada um doar um pouco do seu tempo para ajudar, né? O planeta é um só, né? A gente só tem uma casa, então a gente tem que cuidar dessa casa. Então, assim, é muito legal para as pessoas sentirem como é factível, como são ações que todo mundo pode fazer, e o modelo te dá dicas em relação a isso, né? Te diz lá nos conceitos, e você pode fazer do jeito que você quiser. Ele não diz assim, faça isso. Faça como você achar melhor, como dá resultado para você. Então, muito legal isso, Bel. Assim, já deu várias dicas de como é que a gente pode melhorar a empresa. Eu queria te perguntar também, assim, até só para lembrar, tá, gente? Nós já estamos a 37 minutos, então a live do Instagram é 1 hora e 1 hora acaba, tá? Então, só para todo mundo já lembrar aí. O que tu sentiu, assim, em relação a conselhos? Que conselhos você daria para quem quer implantar o modelo? Eu estou aqui participando da live, minha empresa não tem missão, visão. Será que eu posso implantar um modelo? Ele vai realmente me ajudar? Que conselho você daria para essas pessoas? Para que essas pessoas se integrem com alguém que tem exemplo do modelo, que conheça o Excelência SC, que procure conhecer o que é o Excelência SC, quais são os produtos do Excelência SC, que ali tem consultoria dentro dos núcleos de gestão pela excelência de graça, né? Claro, tem o curso 125 pontos, tem o curso do modelo lá do 21ª edição, tem o programa de excelência em gestão. Isso são pagos, mas se você for pensar em quanto custa uma consultoria aí de renome que você possa buscar, isso sai muito barato. E a experiência que você tem de troca de experiência com essas pessoas que vão estar lá é muito grande, né? Então, você falou do Marins, e eu lembro que ele esteve aqui e ele falou, vocês não vão aproveitar talvez nada da minha palestra, mas talvez o cara que está ali do teu lado vai fazer um comentário que vai fazer a grande diferença para você. E é isso que acontece nas reuniões do núcleo, é isso que acontece nesses cursos, porque um exemplo que alguém dá de repente, o que vai fazer a diferença para você mudar um problema que já faz anos, ou de repente que você achou que não ia conseguir resolver. Essa questão que você falou dos colaboradores, de preparar eles e vai vir a concorrência, né? Eu já fui muitas vezes criticada porque eu dou estágio final obrigatório do curso, e aí alguns colegas me disseram que você está criando um concorrente. Mas eu sempre digo a mesma coisa, que seja tão bom quanto nós, seja um bom concorrente, né? Se for para ser. Então, a gente não tem que ter medo de ensinar, não tem que ter medo de treinar. E que fique quem realmente estiver engajado e com responsabilidade de ficar, né? Então, essas questões, principalmente, de buscar conhecimento, de trocar experiência, de conhecer principalmente o curso ali, 125 pontos, que ele mostra com perguntas o que você precisa olhar,
Um planejamento estratégico, está dentro do quê? Está dentro de pensamento sistêmico. O que é pensamento sistêmico? É olhar para fora, não é eu ficar só olhando aqui para dentro da minha empresa, vendo o que está errado, o que tem de defeito. Eu tenho que olhar para fora, buscar referencial comparativo, ver quem faz bem para mim correr atrás e me espelhar, né? E fazer igual. E o modelo vai vindo e você vai se apaixonando pelo modelo e pelas coisas que vão acontecendo. E as pessoas que estão com você, elas são lideradas pelo exemplo. Então, aquela história, faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Então, se você tem uma liderança boa, que é a liderança transformadora, os teus líderes também vão querer ser esses líderes transformadores e os teus colaboradores vão querer também ser esse diferencial, né? E quem não está nessa vibe aí vai acabar não ficando e a gente tem que deixar ir também, né? A gente tem que gostar de mudança. Quem aplica o modelo e gosta do modelo tem que estar preparado para a mudança e não querer controlar as coisas ou querer achar que pode fazer tudo sozinho, né? Quando você fala ali da parte de auditoria externa, sim, coloquei uma pessoa para fazer auditoria interna, que é de fora, e também tem um gestor financeiro que vem e puxa as orelhas, né? E diz, isso aqui você está indo para um lado que não é legal, isso aqui você pode fazer mais. Tem cliente que não é bom para você, né? Você tem que deixar aí esses clientes. Quando tem alguma coisa errada, uma coisa que eu sempre falo para os meus colaboradores, não queiram esconder embaixo do tapete. É pior, porque uma hora vai aparecer e aí pode ser que a gente não consiga mais corrigir. Então, hoje a gente já está numa fase assim, que se acontece alguma coisa lá na recepção, a líder resolve, mas depois, numa reunião, ela vem e coloca, aconteceu isso, tal, e se é algo que eles não conseguem resolver, eles vêm para mim e dizem, aconteceu isso, o que você acha que a gente vai fazer? Né? Então, eles já se apontam, eu errei, e não tem problema nenhum em ter errado, porque é com o erro que a gente aprende, né? E agora, o que nós vamos fazer como equipe para que isso não aconteça de novo, que não aconteça mais? Daí vocês podem pensar, então é tudo mil maravilhas. Não é. A gente tem problema, tem reclamação. E uma coisa que eu falo para eles também, que a reclamação é uma bênção para nós, porque aponta onde que a gente está errando. Não existe empresa 100%, né? Se disserem que tem uma pesquisa aí que é 100%, tem alguma coisa errada, né? Então, começa por aí. Tem que, primeiro, saber que errar pode acontecer, mas como corrigir esse erro que é mais importante para que não aconteça de novo. Legal. Então, e ser humilde, né? Ser humilde porque ninguém sabe tudo, a gente está aprendendo todo dia, esse vírus veio para mostrar isso para nós, né? Que a gente não controla nada, que tem coisa que não tem padrão e que a gente tem que se reinventar, sim, todo dia. Bel, então a gente pode colocar assim para o pessoal. Eu não tenho modelo, mas hoje eu estou com um problema de gestão de líderes. Procura na sua região uma empresa que tem bons líderes e vai lá, fala com essa empresa e veja o que ela está fazendo, o que ela fez para melhorar os seus líderes, né? Estou com um problema lá na parte comercial. Quem de repente é uma empresa de referência que você poderia ir lá e, né, chamar para um almoço, pedir um espaço para conversar. Acho que isso é algo que o modelo traz bastante, né, de você realmente ir atrás, buscar quem são os seus referenciais competitivos, que a gente falou, para a gente buscar modelos, para a gente buscar gente que já fez, que já passou pelos problemas. A gente não precisa muitas vezes reinventar a roda, né? Aí vai lá, fica sabendo como é que é e traz e adapta para a sua empresa, adapta conforme for, né, a melhor maneira. Então isso é uma dica legal, gente, para você trabalhar. Você não está sozinho no mundo, tem muita gente que já passou pelos problemas que você está passando e você pode pegar esses exemplos e trazer para sua empresa. Show, Bel, muito bom a respeito disso. Fantástico. Rede de relacionamento, né? Exatamente. Eu sempre digo isso, agora estou mudando um pouquinho por causa da constelação, né? Por causa das crenças limitantes que a gente vai criando. Mas, assim, eu sempre digo para eles ainda que é melhor ter contatos do que ter dinheiro. Se você tem um problema, mas você tem contato, vai ter alguém para te ajudar.
E muitas vezes, se só tiver dinheiro, de repente você não vai encontrar a pessoa certa Pode. para te ajudar. É verdade. Até o Léo aqui do Excelência falou pra gente, até bem lembrado, sabe, Bel? Ele falou que o Simers, que é um sindicato aqui de Rio do Sul, também foi premiado 125 pontos. Aí eu quero lembrar para o pessoal que a CIRS 2017 também foi premiada a 125 pontos, Associação Empresarial de Rio do Sul. Então é um pessoal, teve a própria Efetiva, que é a minha empresa, também fomos premiados, teve a RioAr, teve a Pantec, várias empresas que participaram do modelo foram premiadas, mas não só isso, não a questão de premiação, mas a questão de evolução de gestão, de se preparar para esse futuro, né? Exatamente como a Bel falou, gente, não é que você tendo um modelo que você não vai ter problemas, você tem problemas como qualquer empresa, mas você está mais preparado. Você enfrenta melhor esses problemas, né, tendo o modelo como referência. Bel, partindo para o nosso final já é 19h45. Pessoal, lembrando que essa live depois ela vai estar disponível no nosso YouTube, tá? Então não precisa se preocupar, tem várias dicas aqui que a Bel deu, que com certeza vão ajudar as empresas. E qualquer coisa aqui da região pode falar comigo, da região lá da Bel pode falar com ela, a gente é diretor, né, do Excelência, a gente pode ajudar a respeito do modelo. Bel, como é que a gente pode concluir assim, inovação, que é uma das coisas que a gente fala muito hoje, né? Como é que eu vou inovar? Esse mundo está exigindo da gente inovar, ser diferente, buscar. Como é que você vê a inovação? Como é que você vê o modelo com inovação? A inovação é algo muito simples, né? Eu sempre lembro do Roberto Zardo falando isso, que é uma coisa óbvia. E que quando você vai fazer ela, você pensa, por que eu não fiz isso antes, né? Então, a gente pensa às vezes que inovação é uma coisa muito fora da realidade, mas não é. E esse momento chama nós para inovação todo dia, né? Como que a gente vai inovar em relação ali ao atendimento, para que as pessoas não fiquem mais irritadas de ficar esperando, né? Que ferramenta que a gente vai usar para isso? Ah, tem várias ferramentas. Como que a gente vai fazer reunião agora que não pode mais se reunir? Tem jeito de fazer, e às vezes as reuniões são muito melhores do que Mais estando produtivas. muito perto, mais produtivas. Ai, como que a pessoa vai trabalhar em casa? Ela não vai ficar fazendo nada? Não, elas estão se virando, estão cuidando de filho. Eu também, de tarde, fico em casa porque tenho filhos que estão estudando, e, né? Então, a inovação é isso, é a forma como você vai se inovar, se reinventar, e até a própria parte, sim, da saúde mental, né? Como é que eu vou aguentar tudo isso que está vindo, ou que está por vir, É verdade. de uma forma inovadora? Então, eu nessa época estou fazendo reeducação alimentar online, estou fazendo um curso de inteligência emocional online, né? E quando a gente quer, tudo é possível, sim. Então, é isso que as pessoas têm que saber. Ah, tem gente que é tudo muito difícil, é tudo muito ruim. Não, a inovação é isso, é você querer fazer diferente e conseguir fazer, né? Então, agora vai vir uma era aí só de inovação. Então, a gente tem que estar muito conectado e preparado para isso, né? Essas questões de rede social, essas coisas, tem coisas que às vezes eu penso, ai, como é que faz para mexer nisso? Não, você não precisa saber, pede para alguém te ajudar, né? Então, a inovação é isso, é você aceitar que não pode fazer tudo e aceitar que tem muita coisa nova aí pela frente que tu não sabe e que vai ter que se adaptar. Por exemplo, o laboratório é uma das coisas que dizem que em 20 anos não vai mais existir. E de fato, porque as coisas vão estar tão inovadoras que você vai pegar um aplicativo e vai conseguir fazer exame você mesmo. E aí, o que eu vou fazer que eu tenho um laboratório de análises clínicas? Eu vou ter que andar junto com essas mudanças para quando chegar lá, talvez eu já não esteja mais aqui, mas estar preparado para isso, né? Evoluir, então, né? Evoluir, estar preparado para a mudança. A inovação é mudança. Perfeito. É essa preparação que tem que ter. Uma das coisas que a gente fala muito da inovação, e a pandemia trouxe todas essas inovações assim de supetão para muito, mas a gente fala muito, pessoal, parar para pensar,
Muitas vezes o que está faltando é aquele momento. Qual é o momento que você sai da empresa ou dentro da empresa, mas que você para pensar como é que está a minha empresa, o que eu posso fazer de diferente, né? Olhar as reclamações dos clientes, olhar as sugestões dos clientes, as sugestões dos seus colaboradores, como é que a gente pode entregar mais rápido um serviço, melhor. Então, a inovação ela está presente no nosso dia a dia, só que você vai ter que parar para pensar. Então, é bem isso, meu. Muitas vezes está ali aos nossos olhos e a gente não está enxergando direito. Mas com um pouquinho de estímulo, digamos assim, usar o modelo como referência e até trazer aqui, Bel, a própria FNQ tem um e-book sobre inovação muito bom, fala de várias dicas de como você implantar a inovação, o processo. Então, digo para vocês, consultem também o site, tanto o site do Excelência, excelênciasc.org.br, como da FNQ. Procurem aí no Google, é só botar que vocês já vão achar. Lá tem muitas dicas de graça, estão lá prontinhas, bons cases para você usar, para você realmente trazer e melhorar a sua empresa. E no caso da inovação que a gente estava falando, tem muito case inovador, que você pode pegar um telefone pelas redes sociais e conversar com uma pessoa e ele te dá várias dicas que você, de repente, pode implantar na empresa, né, Bel? Que acho que voltando aquele negócio, boas práticas, falar com as pessoas, relacionamento, faz bastante diferença. Comunicação, né? E Santa Catarina também é presenteado com centros de inovação em várias cidades, né? Esses lugares promovem hackathons também. Verdade. Que sai cada ideia inovadora, inclusive estou num aí no Centro de Inovação de Videira, de uma ideia também inovadora, que é essa gurizada que está aí, que está vindo com isso. Então, é essa rede de relacionamento e essa comunicação que tem que existir com todas as pessoas, que nada mais é do que olhar para o outro, né? Amar ao próximo lá como a si mesmo, volta tudo para cá. E se a gente olhar para o outro e se colocar no lugar dele e quiser fazer por ele, a gente vai descobrir o caminho. Então, é aí que está a inovação, é aí que está a comunicação, e é aí que está o novo jeito de fazer, e é aí que está o modelo de excelência em gestão. Ele tem tudo isso e muito mais. Legal. Bel, estamos no nosso finalmente. Deixar você fazer o nosso encerramento. Muito obrigado por você ter aceitado participar. Muito obrigado por trocar todos esses conhecimentos. Foi fantástico a live. Como sempre, você dá uma aula para a gente, dá muitas ideias. Então, muito obrigado pela parceria. E deixo você fazer o encerramento aí. Eu que agradeço, porque eu costumo dizer que eu sempre aprendo mais do que eu ensino. Porque sempre que eu estou aqui falando sobre isso, já está vindo novas ideias do que fazer e como fazer diferente. Então, é isso que a gente tem que ter na nossa mente e no nosso coração. Querer fazer a diferença, porque nenhum de nós está aqui a passeio. A gente veio aqui para fazer alguma coisa e criar um legado e deixar alguma coisa boa aí para todo mundo. E eu estou à disposição, quem de repente quiser saber mais alguma coisa sobre essas questões que eu falei aí, de gestão, de consultoria, né, dessas pessoas que fazem essas consultorias, dessa questão aí que é bem inovadora da constelação empresarial junto com esse trabalho de dinâmica sistêmica que chama, né, que é esse trabalho com os líderes. Então, isso é algo bem recente, que eu tive uma experiência muito boa para isso, inclusive pessoal. A gente melhora muito como pessoa quando a gente olha e vê que a gente realmente não está aqui a passeio, que a gente veio aqui fazer alguma coisa por todos, né? Fazer uma diferença no mundo, né? Isso aí. É isso aí. Bel, muito obrigado. Gente, então só para lembrar, vai ficar disponível no nosso YouTube. Acredito que vai ficar também disponível no YouTube do Excelência. Bel, obrigado novamente. Pessoal, aproveitem as dicas, espero que tenha realmente contribuído, que vocês possam ter saído um pouco melhor do que entraram, que a gente possa, em cima disso, trocar outras ideias, trocar outros conhecimentos, que a gente possa aprender bastante sobre isso. A Andréia aqui já me passou, Bel, que lá no site do Excelência SC tem bastante conteúdo para baixar, pessoal. Então fica lá, vai no site do Excelência. Tem várias coisas muito legais, como a Bel comentou também. Pessoal aqui da Associação Empresarial,
tem várias coisas acontecendo. Nós temos hoje o curso do PGVE, que é um programa de vivência empresarial. Aconselho muito a você a fazer, é um MBA, só que sem prova, que você vai aprender com professores da FGV, você vai ter muito conhecimento. Tem o próprio curso do modelo de excelência em gestão. Então, gente, tem muito conteúdo para a gente evoluir nossas empresas, para torná-las cada vez melhores, para a gente realmente deixar uma marca no mundo. Bel, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Um abraço para vocês. Boa noite. Obrigada, boa noite. Quero mandar um abraço aí que eu vi Eduardo Schroeder, foi meu amigo de faculdade. Oh, que legal. Do século passado. O Eduardo é o nosso presidente da associação empresarial aqui. Que legal. Ele mandou um abraço para você também aí. Tá bom? Obrigada. Valeu, gente. Um abraço. abraço.